O texto base é Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Nós vamos aprender com Jesus hoje como apaziguar a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Então nós vemos com Jesus aqui hoje sobre a tempestade, né? E muitas vezes a gente passa por tempestade e às vezes a gente fica com medo, mas quando Jesus está no barco conosco, nós não devemos temer a tempestade nenhuma, não importa que tipo de tempestade estejamos passando. A pergunta que eu deixo: Jesus está no seu barco? Se Jesus estiver no seu barco, não temas a nada, porque se ele estiver, ele acalma qualquer tipo de tempestade. E o barco aqui, ele simboliza o barco da nossa vida, né? A nossa vida. Se Jesus está na nossa vida, ele vai acalmar qualquer tipo de tempestade, não importa que tempestade seja. Nós vemos aqui que tinha uma tempestade enorme, que tinham ondas que encobriam o barco e Jesus estava dormindo. Ele não estava se preocupando com o momento, porque ele sabe de todas as coisas. E nós vemos que as pessoas, os homens, né, os discípulos de Jesus estavam com medo, achando que iam morrer, né? Eles acordam Jesus e falando: salva-nos que pereceremos. Jesus chama eles de homens de pouca fé. Porque eles não sabem, até esse momento aqui, eles não tinham conhecimento ainda que Jesus era o Filho de Deus. Eles ainda não conheciam Jesus verdadeiramente, eles estavam começando uma caminhada com Jesus, eles estavam começando a saber quem era aquele homem que andava com eles. Que nós vemos aqui, né, no versículo 27, que aqueles homens se maravilharam, né? Então, para eles foi uma coisa, né, grandiosa. Imagina, um homem chega e fala com os ventos, fala com o mar, e o mar obedece. O vento e o mar obedecem, se acalmam. No mesmo momento que Jesus fala, o mar se acalma na hora. Então, quando Jesus ele está na nossa vida, não importa que tempestade a gente está passando, ele vai acalmar essa tempestade. Mas nós precisamos crer em Jesus. E saber que se ele está no nosso barco, nós estamos protegidos. Nós podemos descansar, assim como Jesus descansava, ele dormia. Nós podemos dormir tranquilamente e acordar o dia seguinte sabendo que ele está no barco conosco e ele é o Filho de Deus. Então nós não devemos temer. Então nós vemos que esses homens aqui, eles se maravilharam com o grande feito de Jesus, porque ainda eles não conheciam totalmente Jesus. Eles estavam começando uma caminhada com Jesus. Mas esse milagre veio engrandecer a fé deles, assim como engrandece a nossa fé, saber que Jesus ele manda nas coisas. Jesus ele manda com o vento, ele manda com o mar e todos têm que obedecer a ele. A partir do momento que ele libera uma palavra, o mar tem que obedecer, o vento tem que obedecer. Então, Jesus quer nos ensinar hoje sobre, né, como apaziguar a tempestade. É só chamar Jesus para o nosso barco. É só convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Que daí não precisamos temer nenhuma tempestade mais. Sabendo que Ele está conosco. Ele está nos conduzindo, né? E uma simples palavra dele, tudo se acalma, tudo se ajeita. Mas nós precisamos ser pessoas de fé. Nós não podemos ser iguais a esses homens, que mesmo estando junto com Jesus, eles temeram. Eles ficaram com medo, eles ficaram atemorizados, achando que iam morrer, né? Porque a tempestade era tão grande, eles estavam lá no meio do mar com a tempestade tão grande, com ondas tão grandes. Mas o que Jesus ele nos ensina hoje, não devemos olhar para o tamanho da tempestade.
Nós devemos olhar para Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, Ele traz paz, Ele traz segurança ao nosso coração. Aí nós podemos passar por qualquer tempestade. Esse vírus, esse coronavírus, fica fichinho, fica pequeno perto do poder de Deus. Mas nós temos que saber que Deus está no controle, e nós temos que ter certeza que Jesus está conosco no nosso barco. Nós sozinhos podemos perecer, mas se Jesus ele estiver verdadeiramente no nosso barco, não precisamos temer a tempestade. Não precisamos temer nada, porque Jesus é especialista em acalmar a tempestade. E Ele vai acalmar toda e qualquer tipo de tempestade. Mas nós precisamos agir por fé, né? Então Jesus ele está no nosso barco, nós podemos descansar assim como ele estava fazendo. Ele estava dormindo. E isso com certeza ficou uma grande lição no coração desses homens, que eles se maravilharam e eles tiveram a certeza dali para frente, né? Após cada milagre que eles viam, a certeza que aquele era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E para nós temos que olhar para essa mensagem, para esse texto, sabendo que nós precisamos de Jesus, nós precisamos estar perto dele, nós precisamos estar no barco com ele. Nós não podemos andar sozinhos sem Jesus. Nós necessitamos ter Jesus sempre no nosso barco, que daí quando a tempestade vem, nós já estamos protegidos. Nós podemos descansar, nós podemos repousar, porque o Senhor está conosco. Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem de hoje maravilhosa, que nós vemos que o Senhor acalma a tempestade, o Senhor fala com o vento, o Senhor repreende o mar e imediatamente o mar se acalma, Senhor. Pai, que o Senhor esteja sempre presente no nosso barco da vida, que o Senhor sempre caminhe conosco no nosso barco e que nós sejamos sempre, não olhemos para o tamanho da tempestade, mas que sempre o nosso olhar esteja olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Pai, obrigado por essa mensagem de hoje e obrigado pelo ensinamento de hoje, Pai amado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.